Então nós terminamos o vídeo passado com esse programa aqui que tem a capacidade de somar, né, dois números em registradores 1 e 2. Tá? Então seria a soma de 5 mais 13, ele conseguiria fazer. Veja que aqui ele ainda está usando a regra do WDR Paper Computer ou do Know-How Computer, né, que é checar se um número é zero e fazer uma ramificação condicional baseada nisso. Aqui a gente não está interessado exatamente nessa regra, a gente está interessado numa regra um pouco mais interessante, que é checar se o número é menor ou igual a zero. E isso vai permitir a gente fazer a álgebra com números negativos. Mas, antes da gente passar para frente e transformar isso na regra regra C, né, que é que a gente está implementando, eu quero discutir algumas coisas sobre o que acontece, por exemplo, se eu começar com um número zero aqui no registrador 2, certo? Se eu começar com o número zero aqui nesse registrador, o que vai acontecer? Primeiro, vamos tentar emular aqui o que vai acontecer. Né? Vou colocar os resultados aqui na frente do que está acontecendo com esses registradores. Né? Então, quando ele vai para a linha 4, né, ele faz menos 2. Menos 2 seria tirar 1 do valor no registrador 2. Então, o valor 0 vira menos 1. E aí, na linha 5, ele diz mais 1, que é somar 1 ao registrador 1, que daria 6. Aí na linha 6, ele está falando Z2, cheque se o registrador 2 é 0. Nesse caso, não é 0. Portanto, como ele não é 0, ele vai para a linha 7. Se ele fosse 0, ele iria para a linha 8, mas né, ele não é 0. Então, ele vai para A. E aí na linha A, na linha com rótulo A, que é a linha 4, ele tira mais 1 do 2. Ele é menos 2. E soma 1, um 7 na linha 5. E veja o que acontece. Ele iria entrar num loop infinito, porque esse cara aqui nunca mais vai ser 0, então ele nunca vai pular para o fim. Portanto, nesse caso, esse programa desse jeito, ele iria entrar num loop infinito. Né? Se eu começar com um valor 0 no registro 2. Isso não seria um problema começar com 0 no registro 1. Na verdade, no registro 1 eu poderia até ter número negativo. Né? Eu vou deixar vocês, se você estiver curioso, você vai fazer esse teste. O que importa aqui é o seguinte, que eu posso modificar esse programa para não entrar no loop infinito quando ele for 0 aqui. Né? Então, como é que eu faria isso? Se antes de eu começar a fazer esses decrementos aqui no 5, eu pedir para ele dar um pulo para um local do programa B, que é a checagem, se é 0, agora o programa se comporta de uma forma diferente. Vamos voltar para o início, que é 5, e aqui é 0. Qual que é o resultado esperado de 5 mais 0? Seria 5. Então, quando ele executa o programa dessa forma agora, a primeira coisa que ele faz é pular para B, que é a checagem se é 0. E aí, como B já é 0, ele pula uma linha e vem para cá. E aí ele termina o programa. Então esse programa ele é capaz de identificar que eu tenho um 0 aqui e não posso fazer mais nada com ele. Não posso tirar 1, senão ele entra no loop infinito. Tá? Então está resolvido esse problema. Mas se eu por acaso começar com menos 2, aí é sem esperança, certo? Esse programa vai entrar também no loop infinito. Porque se eu começar dessa forma, se eu pular para o 2 e perguntar se desculpa, se eu pular para o B e perguntar se o registro 2 é 0, ele vai dizer que não. E aí ele vem para cá. Porque se não for 0, ele pula para A, está aqui. E aí dessa forma, ele começa a decrementar aqui, que vai virar menos 3, né? Menos 3, e aqui vai aumentar 1, 6, e aí ele entra no loop infinito, porque isso aqui nunca mais vai ser 0, certo? Então, esse programa ele não tem jeito de trabalhar com números negativos. Pode trabalhar com 0, mas não com números negativos. Pelo menos não no registrador 2, certo? Então, quando eu usar a regra C, de comparação, isso não vai melhorar muito para esse programa. Mas, pelo menos em teoria, vai permitir que eu consiga identificar no futuro, não vou fazer isso agora, se um número no registrador é negativo, e se ele for negativo, eu vou conseguir identificar
se esse número ele e como operar com esse número, certo? Essa é a grande diferença entre as regras do computador de papel, né? Ou do know-how computer e dessa que eu estou implementando, tá? Que é o C. Mas eu não vou fazer isso agora, certo? Vocês vão confiar que isso vai dar certo lá na frente. O que eu quero aqui nesse momento é, primeiro, pensar só em números positivos inteiros, certo? E se eu estivesse escrevendo um programa desse tipo aqui, e eu quisesse que ele tivesse todas as regras possíveis da linguagem de programação para poder usar ele como teste, né? O que falta aqui? Eu posso, né, ver que esse programinha aqui, ele tem declaração de registradores, ele tem pular, decrementar, incrementar, comparar e finalizar. Falta apenas um comando, né, daquela lista de comandos que a gente tem lá, que é escrever. Então, eu vou escrever esse programa e vou adicionar mais algumas linhas de comando usando escrever. Vou escrever, pedir para ele escrever o valor do registrador 1 e do registrador 2 logo no início do programa e para ele escrever de novo o registrador 1 e escrever o registrador 2 ao final do programa. Então, se eu executasse esse programa e ele executasse de forma correta, o que iria acontecer? As linhas 4 e 5 iam mostrar na tela os números, né? 5 e 3. E aí, depois dele terminar o programa, né? Aqui está errado, o fim não é aí, né? Porque se ele chegar no fim, ele não executaria os comandos de escrever, de exibir. Então, é dessa forma. Então, quando ele terminar o programa, né? Que ele chegar na condição onde ele seria 0, ele pula para cá, ele iria escrever o 1, e o 1 no final desse programa seria executado correto, seria 8, e o 2 seria 0. Então, esse aqui seria o output, né? A saída de um programa desse aqui executado de forma correta, certo? Eu vou tirar isso aqui daqui porque eu vou salvar esse programa e ele vai servir de guia para a minha a maneira como eu vou escrever o interpretador, tá bom? E eu vou começar a escrever o interpretador agora. Eu vou escrever nesse programa aqui chamado lim underscore main, ok? E o que eu preciso fazer para escrever um interpretador dessa linguagem? Você pode ler, né, algum trabalho a respeito de como se escreve compiladores, interpretadores, né? Existe uma leitura que eu recomendo, que é essa aqui, né? Esse é um livro escrito por esse cara, Robert Nystrom. Ele é um livro que ele ensina como você escreve a sua própria linguagem de programação, né? Ele dá todos os detalhes a respeito de uma linguagem de programação, como ela é pensada e tudo. Você pode comprar, mas você pode ler esse livro de graça, né, no próprio site aqui dele. Você vem aqui em Read Now e você tem todo o conteúdo do livro para ler. Eu não li esse livro completo, eu não li ele inteiro, mas eu dei fiz uma leitura rápida, né, de alguns pontos dele e, na verdade, eu encontrei esse livro depois de ter começado a pensar sobre essas ideias. Então, algumas coisas eu já sabia, outras não. Mas o mais interessante é que aqui você pode, né, ter algumas noções a respeito de como funciona de forma prática, né, a escrita tanto de uma linguagem que ele faz aqui, quanto do compilador ou do interpretador. O que eu quero chamar a atenção aqui é que existem, né, algumas coisas básicas em todos os compiladores, né? Você começa aqui no código-fonte, e aí você faz alguns processos para transformar esse código-fonte em algo que o computador consiga fazer, ou consiga executar, que é o código de máquina, certo? Você começa o código-fonte que você escreve, você chega no código de máquina, ou no que ele chama de bytecode, né? A gente não vai chegar aqui. Por quê? Porque eu não quero fazer todo esse caminho. Eu quero que a minha linguagem seja interpretada pelo Python, executada com comandos do Python. Então, basicamente, a gente vai pegar uma linguagem minimalista e fazer uma linguagem de alto nível e executar ela. Tá? Mas algumas coisas aqui são interessantes. Por exemplo, alguns passos que é você fazer um scanning de um programa, né, escrito para transformar ele em tokens, que são coisas que a sua definição da linguagem entende.
fazer um parsing, né, que é uma análise sintática, né, e transformar isso numa forma intermediária, né, e depois você gerar o código e executar o código, né, tudo isso é interessante. A gente não vai seguir exatamente isso aqui, porque a linguagem de programação que eu estou querendo aqui fazer, ela é muito simples, ela nem precisa de tudo isso para ser executada, tá? Mas algumas coisas eu acabei adaptando daqui, ok? E basicamente o que a gente precisa, né? No começo agora, a gente vai nos limitar a algumas funções. O nosso programa, ele vai ter, né? Ele vai ser, primeiro, o código vai ser carregado, né? Então a gente vai ter uma função chamada GenerateProgram, que ele vai criar, né, um programa a partir do código-fonte. E esse GenerateProgram, ele vai, né, gerar o programa, ele vai carregar do disco, transformar ele, colocar ele num formato que seja mais útil para a gente processar. A gente vai fazer um pré-processamento, onde os registros vão ser criados. E aí depois vai ter uma função onde ele vai fazer um scanning, né, transformar esse código pré-processado em uma lista de comandos que seja mais fácil de eu fazer o programa rodar, né? Então, são algumas funções que a gente vai escrever, que eu quero escrever algumas delas agora. Pelo menos delinear como esse programa vai funcionar, certo? Ele não vai executar nenhum programa por enquanto, né? Ele não vai interpretar nada, mas vocês vão ver o delineamento, né? Então, a primeira coisa, eu preciso dizer onde o programa está. Tá? Então vamos mirar nesse programa aqui, somar, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é qual que é o nome do programa, né? Então, eu venho aqui e digo program name, é uma variável que eu escolho que vai identificar o nome do programa, e ele está em examples, aqui nesse caso, né? Examples barra somar.lmp, tá? Esse é o nome do programa. E o que eu vou fazer com esse programa? Eu tenho que ir lá e, né, carregar esse programa. Então, eu vou ter esse programa carregado numa variável chamada programa. Program vai ser o quê? Então, vou ter uma função que eu vou escrever ainda, né, chamada GenerateProgram. Tá? Essa função ela vai ter como argumento o nome do programa, porque ela vai lá no HD, né, onde está salvo aquele programa, e vai carregar ele. E ele vai retornar o programa numa forma, né, que é numa forma de lista. Tá? Então, o resultado disso vai ser uma lista. Depois, o que eu faço com esse programa? Eu preciso transformar esse programa em duas coisas. Numa lista de registros, que eu vou chamar de registers, e numa lista de comandos, que eu vou chamar de commands, certo? E quem que vai fazer isso vai ser o program scanning, certo? Então, a gente vai ter um program scanning, certo? Esse program scanning vai pegar essa lista gerada, né? Essa lista gerada aqui, program, e vai gerar para mim, né? E vai quebrar em duas partes. Uma são os registros e a outra são os comandos em si. E aí, por fim, eu vou pegar esse commands aqui, né, e os registros, e os registers, e vou passar para uma outra parte do programa que vai executá-lo, certo? E aí, no final, eu vou ter os registros finais, certo? É isso que o programa vai fazer. Então, eu vou ter os registros finais, que vão ser calculados usando uma função chamada runProgram, certo? E esse runProgram, ele vai receber, né, tanto os registros quanto os comandos. Porque os comandos vão atuar nos registros. No final, eu vou ter uma nova lista de registros que vai ser, né, disponibilizada para mim aqui. E aí eu poderia, por exemplo, imprimir essa nova lista de registros ou fazer o que quiser com ela. Tá? Mas o que importa é, eu entro com o nome do programa, esse programa ele vai gerar uma lista, né? Ele vai fazer uma análise muito rápida, né, desse arquivo que eu dei para ele, vai transformar um texto em lista. Essa lista vai ser passada por um program scanning, que aqui seria uma mistura de análise sintática, né, do parsing, né, e lexer, que é entender o que a se a sintaxe do programa está correta, né, fazer um pouco de
interpretação do código-fonte, certo? E transformar isso numa lista de comandos e numa lista de registros. E depois eu passaria isso para dentro de uma parte do programa que vai rodar, certo? O que eu quero manter fixo aqui? Eu quero que depois que eu escrever essa função aqui, run program, eu não quero mexer mais nela. Por quê? Porque aí que está o desafio, né? Eu posso mudar qualquer forma de como o programa é carregado e como ele é escaneado e transformado em comandos e em registros. Mas depois que eu descrever essa função aqui, eu quero que ela fique gravada em pedra, certo? E aí, qualquer sofisticação no programa não vai ser nas operações, e sim na maneira como escrever, ok? Então esse é o desafio, essa é a nossa primeira parte da escrita do nosso programa. Se eu executar isso aqui, certamente vai dar erro, por quê? Porque eu não escrevi essas funções ainda e eu vou começar a escrever elas no próximo vídeo.